Mas por que o Edson está fazendo essa live? Porque eu estou vendo que muitas pessoas sofrem desnecessariamente. Quem sou eu para aliviar a dor dos outros, que eu tenho também a minha? Mas o que pode ter em mim como termômetro de como evolua não é o bem que eu faço, é o aprimorar o melhor que por mim eu não mais sonego. Então, fora da caridade não há salvação, desde que eu entenda que essa salvação não é uma barganha com Deus. Eu não tenho que ser bonzinho para Deus me salvar. Eu não tenho que ser caridoso para Deus me amar. Ou melhor, vai que eu estou falando para uma pessoa que não tem religião. Eu não tenho que ser bonzinho ou bom, mediante aos moldes de só fazer para fora, entendendo que o bem é bom e o mal é ruim, mas compreendendo em mim que fora da caridade não há salvação, quando eu aprimoro a caridade que eu dou para o outro, tendo em mim viva um senso de generosidade humana. Aí que está a evolução. Porque daí eu pratico para fora o que me sobra por dentro. Porque daí eu dou para fora o que me deixa cada vez mais rico em silêncio por dentro. Isto está evoluindo. Por isso que muita gente, quando entende que fora da caridade não há salvação, que ajuda os outros, que é bom, está registrado aqui, que tira as pessoas da rua, que ajuda pessoas doentes, drogadas, pessoas com doenças graves em hospitais, toda caridade para o outro é ótima. Mas se nós falarmos de espírito, não de espírita, mas de essência espiritual, não de conceito teológico, teosófico, litúrgico, até ritualístico, e até, por que não dizer, científico, dentro do crivo da ideologia religiosa, a gente vai entender que eu só posso evoluir dando ao outro o que me sobra. Então, a minha maior caridade não é o que eu pratico. A minha maior caridade é como eu me nutro. Vocês entendem isso, meus amigos? Como é difícil, não impossível, e como a gente dá rodeio pra caramba. Nossa! Então, Edson, tem um amigo que já fez pergunta aqui, se for dentro do tema a gente fala, senão, infelizmente, hoje não, meu irmão ou minha irmã. Então você está dizendo que se eu fizer a caridade, como é mandado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, eu não estou evoluindo? Não, você está praticando a tua espiritualização mediante a tua busca da espiritualidade. Mas você está evoluindo quando você dá qualidade naquilo que pratica, não quantidade naquilo que faz. Por isso que a gente encontra pessoas sem religião nenhuma, ateu, mas tem um coração generoso mediante uma vida constante, naturalizada pelo exemplo solidário. Isto está evoluindo. Vocês entendem isso? Isso está no mesmo evangelho. Está no evangelho Pentecoste, está no evangelho segundo o Espiritismo, está nos ensinamentos do Cristo, ou Jesus Cristo. O Buda, Siddhartha, quando ele ficou à busca da iluminação, o primeiro passo para ele se iluminar foi isso que eu estou falando agora. Para quem estuda budismo Zen, eu estudo até hoje já, calculando tudo já uns bons 20 anos, o Buda se iluminou quando ele entendeu que o bem que ele pratica necessita, não com desejo e vontade de prêmio, de salvação, de libertação e de evolução, mas de pairar dentro de si como algo nobre, refletir em si como algo além de bom, mas evoluído, ter a mesma instância, ter a mesma frequência, ter a mesma influência. Então, fora da caridade não há salvação, quando a minha caridade é apenas fazer o bem, é apenas evitar o mal, é apenas praticar a mesma caridade para Deus todo mundo, e eu, de alguma forma, continuo no meu silêncio repleto de maldade. Porque se eu entender que fora da caridade não é salvação, praticando bem, ajudando todo mundo e ainda nutrir dentro de mim
conceitos de racismo, preconceito, intolerância, cupidez, idolatria, fanatismo, exclusivismo, elitismo. Eu acho que Deus, que é muito mais do que inteligente, é sábio, ele sabe o que tem no meu coração. E por saber o que tem no meu coração, ele dará a mim mediante a minha própria sorte, mediante a minha própria frequência. Por isso que no livro Ação e Reação, para quem é espírita, o espiritualista vai ver um umbral cheio de gente boa, cheio de gente de boa intenção, mas estão tudo lá, até o pescoço de lama. Por que será, né? Ah, só não estão até o nariz porque praticaram a caridade para os outros, que rezaram, mandam energia boa. Mas do corpo, do pescoço para baixo, lama. Porque o bem que praticava não atingia a relevância e a atitude de um coração em paz. O bem que praticava, o melhor que fazia em qualquer religião, não curava as maledicências que movia muitas das vezes um bem que escondia por detrás de um ato caritativo uma maldade que repreendia algo melhor, a originalidade, a naturalidade. Então, eu, Edson, falo isso com muito respeito. Deus está em mim, no meu coração e universo. Não estou debochando, não estou brincando, estou falando, pega quem quer. Por isso que se você falar com alguém que fala manso ou que fala forte, isso não é ser espiritualizado. É alguém que está buscando, mediante a um ritmo verbal, a uma rítmica filosófica e doutrinária, modo pausado de se refletir ao outro. Nem todo mundo que demonstra calma tem um coração brando. Nem todo mundo que demonstra paciência tem um coração nobre. Por isso que Cristo escolheu Simão, João, voz de trovão, que mandava, se levanta, vamos andar. João, na Bíblia, gritava, berrava, e era um dos apóstolos que Cristo mais amava e ama. Por quê? Porque ele era autêntico. Então, a autenticidade de ser é a maior caridade que ultrapassa o nosso status do que nós fazemos, do que nós mantemos, do que nós buscamos e do que nós almejamos como feito. Mas atinge dentro da gente com efeito convicto do que é natural, assim como eu respiro, assim como eu falo, assim como eu suspiro, assim como eu vivo, assim como eu existo. Então, meus amigos, agora eu vou começar a responder, se quem quiser me ajudar a fazer algumas perguntas. O Edson Rosa não tem nada contra a religião de ninguém. Mas este ano de 2023, todo ano, a partir de fevereiro principalmente, eu vou começar a me esforçar muito para fazer lives falando de fé, falando de amor, falando de ódio, falando de vários temas e sempre mostrando para as pessoas, para quem quiser e se sentir afim, que a maior verdade não é o sentimento que nós damos, é o sentir que nós de alguma forma doamos. Então, quando eu dou um sentir de amor, os meus sentidos se admodestam pelo ato de caridade que eu pratico, mas eles se educam, se reforçam, se renovam, germinam mediante ao fato generoso e solidário que eu atuo no meu silêncio, que eu produzo na minha intimidade. Mesmo a que eu conduza para fora, mediante a lápide de uma doutrina espírita que é maravilhosa, mediante ao crivo das filosofias Pentecoste, mediante as teologias ritualísticas de Umbanda, mediante a ancestralidade do Candomblé, perante a relevância do psique, do budismo, brahmanismo, do shintoísmo, ou perante a fé abençoada do catolicismo. Não importa. Isso tudo é roupa, isso tudo é veste. O que importa para Deus é tua luz interior. O que importa para você, na hora do teu próprio julgamento, porque Deus não julga, mas na tua consciência de dizer, meu Deus, tudo que eu fiz foi em teu nome,
mas por mim. Não dizer, meu Deus, tudo que eu fiz foi temendo ao teu nome para que não sobrecaia sobre mim o teu jugo e tua punição. É estranho, não é mesmo? Mas ainda hoje, com muito respeito, algumas pessoas se encontram com uma espécie de olhar na espiritualidade reservada a algum tipo de barganha, a algum tipo de troca, a algum tipo de reserva, aonde lhe conserva numa atitude que ser bom é mostrar para fora e fazer o bem é por feitos que vai ecoando além da sua estadia de paz interior. A cada um é dado conforme as suas obras, mas as melhores e as mais seguras são aquelas que brotam do coração por apenas sentir paz. E são aquelas que germinam do cérebro não por pensar positivo, mas por ter raciocínio sobriamente lúcido, mediante essa mesma paz que o coração já abriga. Um ser assim entende que ser generoso é ter consigo a armadura brindada e solidária da humildade. E que ser solidário é ter a desenvoltura desta mesma humildade pelos atos que vão para fora, mediante ao remédio em fato que se conserva por dentro de quem já se tem simples na sua própria paz. Vocês entendem isso, meus amigos? É a palavra de Jesus para quem crê, ou é o chamado da vida, para quem já não anda mais à toa na vida, procurando a moeda do acaso, o prêmio das ocorrências, dos fatos, que muitas das vezes são dos piores aos melhores, aos convenientes, as funcionalidades eloquentes, mediante a minha escolha, ou a minha cegueira perante a minha cupidez de idolatria, ou não perante a minha soberba avantajada com alegoria de caridade, de bondade, por elevação doutrinária e filosófica. Ai, meus amigos, é ruim demais. A vida apenas requer de nós mesmos, seres luz viva, ser luz em vida, vida. Um Deus que quer, um Deus que pede, é tão necessitado como a cada um de nós. Uma dimensão espiritual que precisa provas para que mova a quem lhe a busque para dar testemunha é algo tão carente, tal qual as minhas falhas, de quem vos fala, eu, Edson Rosa. Então, humildemente, o meu olhar sobre todas as religiões não é religioso, é fraterno. E não é crítico, é simplesmente crístico, é em Cristo, é em luz. Então eu entendo que cada um tem a fé que quer, cada um tem a referência dos que lhe move estar evoluindo. Eu estou evoluindo quando o mal em mim não me torna pior em mim mesmo. Eu estou evoluindo quando o bem por mim não se estagna apenas no que é bom. Porque se o bem por mim para no que é bom, nunca eu vou me tornar melhor por mim mesmo. Esta é a ânsia que não enlouquece. E por esta via deste cavalo louco, brabo, chamado convicção, que se mistura com compaixão, gratidão e piedade, que move dentro da gente essa centelha de Deus, que nos indica a verdade da paz. Quando a gente olha para dentro e diz, meu Deus, eu sou cheio de vida, não há lugar e espaço para o vazio. Não há espaço para o acaso. Eu posso ser surpreendido até pela morte, mas ela não tem sorte, porque em mim só há vida. Mesmo que eu desencarne e eu não acredite na doutrina espírita, há vida, porque é tão forte em mim o que eu dou de caridade ao outro, que me reserva a solidariedade de paz. E que se conserva em mim a genuidade generosa de quem se compraz com o próprio suspiro de alívio, com o próprio silêncio lúcido, com o próprio estado de respirar
para viver, não mais respirar, ofegante, sofrendo, esperando, lamentando, ofegante de euforia confundida com alegria. Oh, meu Deus! A cada um é dado conforme as suas obras. Mas se existe uma lei do universo, ela se chama sintonia e vibração. Eu posso tentar vibrar e me sintonizar com várias correntes aonde eu mostre o certo moral e eu reflita o bem no que eu creia ser espiritual. Mas eu só me tornarei lúcido na minha paz quando eu ter a caridade generosa, ter a bondade solidária de, por mim mesmo, ser educado pelo silêncio. E por mim próprio, por esta carruagem de bênção dentro de mim, em silêncio, porque o silêncio naturaliza em mim não o que é bom, mas o que se faz melhor, não o que precisa fugir do mal, mas o que há de modesta, as feridas que devem ser medicadas por bom senso, coerência e lucidez. Reserva a este tipo de ser raro a educação de não precisar buscar a Deus quase que visceralmente, de não querer e requerer prova da espiritualidade, quase explodindo a mente com livros decorados de qualquer doutrina ou teologia ou ritualística ou magia. Mas sempre quando necessita, ele serve ao outro com caridade, porque ele entende que a caridade que ele faz quando é natural é a boa vontade do Espírito, que evolui dentro de si até de uma forma sobrenatural, que muitas das vezes essa pessoa não tem o que sorrir, mas de tudo ela gargalha, que tem tudo para chorar, mas por tudo e por qualquer coisa, até por nada, ela acolhe até mesmo aquele que lhe odeia, porque dentro dela há essa paranormalidade sobrenatural de se ter alegre, para que o que está em volta, com brilho ou não, se torne feliz. Essa bem-afortunança, esse bem-aventurado, essa boa aventura é a desenvoltura da evolução espiritual dentro da gente. Então, evoluir espiritualmente para dentro não é o que eu pratico para fora. O que eu pratico para fora é como Pilates, pode ser um exercício para o ego, pode ser um brincar de estique para a consciência, ou pode ser apenas uma massagem para a mente humana. Mas evoluir aos poucos é aos poucos, com continuidade, eu não reprimir mais dentro de mim, já com maioridade em Cristo, que é ter a genuína pureza de uma criança num amor próprio que não mais condiciona-se a nada. Edson, você está dizendo que nós sentimos quando estamos evoluindo, quando nós sentimos, não é dar sentimento, que o meu amar próprio já não tem qualquer tipo de condições? Com certeza absoluta. Porque quando a gente ama sem ter, a gente deixa de estar para ser o amor em si só. Eu duvido uma pessoa que se ama sem pôr qualquer condições a si mesmo, se limitar a uma caridade que apenas faça o bem, sonegando o seu melhor. Praticar uma bondade, mesmo que ajude aos outros, que é bom aos olhos da vida, mas que, mesmo com os olhos fechados, não desfaz da nossa existência interior, que também é vida, em algo que nos torne melhor. Aí sim, Francisco de Assis vem e nos diz, porque é dando que se recebe, mas eu só posso dar o que me sobra e o que me resta. E é dando que eu recebo, porque a solidariedade é de mão dupla. A generosidade é de mão dupla. É a bondade que nos aprimora. E é o lapidar de uma maldade pela reforma íntima que não se desfaz da escuridão. Porque não precisa se esconder atrás do clarão. Que não se desfaz do ignorante.
porque a simplicidade é a verdadeira sabedoria, que não se desfaz daquele que vê a Deus e vai a ele com outro tipo de molde, forma e maneira, mediante a essência que para nós, para todos é uma só, amor, ou amar, ou luz, mas com outro tipo de alegoria, porque ele entende dentro de si que a verdadeira euforia é amar. E ele compreende em si que nas escrituras da vida, o que eterniza os nossos atos é serem feitos por amor. Bem-aventurado é esses que são pobres de espíritos, mas são ricamente poderosos, porque são filhos do Eterno. E essa pobreza de espírito não é pequenez, é grandeza de nobreza. É um espírito tão grande que ele se reveste de uma capa chamada humildade. E é um espírito tão nobre que ele atua mediante a carruagem da simplicidade. Até os inimigos lembram dele. Os amigos não esquecem. O tempo não apaga seus atos, porque uma pessoa radioativa, aonde essa pessoa está, quando ela evolui, mesmo que ela não perceba, porque não se calcula, não se estipula, não se manipula, mas coagula dentro da gente, quando a gente não mais sublima o nosso amor e reprima a forma de amar com condiçõezinhas propriamente formadas por disciplinas e regras e morais, aonde muitas das vezes o meu intelecto se desponta, mas a minha educação nada faz. Por onde muitas das vezes o que eu senho fica à mostra, mas que o que eu nutro quase que empodrece, porque nada em mim rejuvenesce e enobrece com os desígnios curativos da própria paz. Edson, o que é evoluir? Eu estou evoluindo? Sinta minhas palavras, meu amigo. Não queira entender o que este ignorante está falando. Porque 95% das coisas, do que eu estou falando, eu busco. Talvez 2 ou 3 eu estou tentando conseguir. Mas eu entendo que é muito fácil a gente ver se a gente realmente está evoluindo ou a gente está apenas comprimindo-se cada vez mais em busca de uma evolução pelos feitos até mesmo bons, caritativos, de bondade para fora, mas não sendo leais, genuínos, solidários, generosos, alegres, contentes, convictos da própria paz por dentro.